Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Soraya e você estudou comigo anteriormente os adjetivos e as locuções adjetivas. Agora nós iremos aprender como eles se flexionam. Assim como o substantivo, o adjetivo varia, ou seja, flexiona, muda em gênero, número e grau. Flexão de gênero. Quanto ao gênero, os adjetivos eles podem ser biformes e uniformes. O adjetivo biforme ele vai ter uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Você vai lembrar que já ouviu essa palavrinha antes, biforme. Bi quer dizer duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Não podemos esquecer que estamos falando de adjetivo. Na frase, o carro espaçoso. Eu tenho aí espaçoso o adjetivo, concordando com o substantivo carro, que também está no masculino. A mochila espaçosa. Tenho aí o adjetivo espaçosa no feminino, concordando com o substantivo a mochila, que também está no feminino. Os adjetivos uniformes, ele tem a mesma forma para o masculino e o feminino. O vestido verde. Verde, adjetivo, se referindo ao substantivo vestido. Observe que vestido está no masculino. A cadeira verde. Verde, o adjetivo, se referindo ao substantivo cadeira que está no feminino. Observando agora as duas frases, você pode perceber que o adjetivo não flexiona, ou seja, não sofre nenhuma alteração. Eu uso o mesmo adjetivo para o masculino quanto para o feminino. Por isso, ele é chamado de uniforme, uma única forma. Flexão de número do adjetivo. Lembrando que número é singular e plural. Ele segue a mesma regra do substantivo, a regra geral. Para fazer o plural, eu vou acrescentar S. Tenho aí no singular o livro velho, velho adjetivo, concordando com o substantivo livro, que também está no singular. No plural, os livros velhos. Velhos é o adjetivo no plural, concordando com o substantivo livros, que também está no plural. Desse modo, podemos dizer que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Quanto ao plural de alguns adjetivos compostos, existe uma regrinha para ser seguida. Nós já sabemos que os adjetivos compostos são aqueles que são formados por mais de uma palavra, ou seja, por mais de um radical, e que caracterizam um substantivo. Na frase sapato marrom escuro, a frase está no singular. Eu quero passar para o plural. Como eu devo fazer? Sapatos é o substantivo, vai normalmente para o plural, mas eu estou falando do adjetivo. E aí, flexionando o adjetivo, passando para o plural, eu tenho marrom escuros. E aí você me pergunta, por que somente escuro foi para o plural, se o adjetivo é marrom escuro? E é hora de seguir a regra. Se eu tenho um adjetivo composto formado por dois adjetivos, somente o último adjetivo vai para o plural. Vejamos aqui uma outra regra para se fazer o plural dos adjetivos compostos. Casaco verde abacate está no singular. Quero passar para o plural. Casaco, fica casacos, pois é o substantivo. E aí eu estou falando de adjetivo. E como eu faço essa flexão no adjetivo? Eu tenho aí um adjetivo composto, formado por um adjetivo, verde, mais um substantivo, abacate. Quando eu tiver um adjetivo se referindo à cor, mais um substantivo, esse adjetivo composto, ele não vai para o plural, ou seja, não há flexão, é invariável. Você pode perceber que está no plural
olhando para o substantivo casacos. No caso, essa compreensão é em cima do contexto. Iniciaremos agora a flexão de grau dos adjetivos. Vejamos aí o grau comparativo. No grau comparativo, ele se divide em grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. Na língua portuguesa, o adjetivo apresenta 2 graus, o comparativo e o superlativo. No grau comparativo, o adjetivo destaca sempre uma característica de um ser comparado a outro. O macaco é tão esperto quanto o tigre. Observe que eu comparo o macaco com o tigre. Esperto é o adjetivo. E as palavras tão e quanto, elas nos dão ideia de igualdade. Eu quero dizer para você que o macaco e o tigre têm o mesmo nível de esperteza. Os dois são iguais. Então, ficou claro para você que para fazer o grau comparativo de igualdade, eu vou ter que usar a palavra tão, mais um adjetivo, mais a palavra quanto, que eu também posso usar a palavra como. Temos agora o grau comparativo de superioridade. Na frase, o macaco é mais esperto do que o tigre. Eu estou comparando o macaco com o tigre, porém, nessa comparação, eu deixo claro que o macaco é mais esperto que o tigre. E para fazer o grau comparativo de superioridade, eu vou usar a palavra mais um adjetivo, mais o do que ou somente o que. Agora ficou mais fácil para fazermos o grau comparativo de inferioridade. Ele é o contrário do grau de superioridade. Se no grau de superioridade eu usei o mais, no grau de inferioridade eu vou usar o menos. Veja, o macaco é menos esperto do que o tigre. Então, para fazermos o grau comparativo de inferioridade, eu vou usar a palavra menos, mais um adjetivo, mais o do que ou somente o que. Fica aí um alerta para vocês no que diz respeito à flexão de grau. Os adjetivos grande, pequeno, bom e mal, eles têm formas especiais para fazer o grau comparativo de superioridade. Quando eu quero me referir a algo grande, eu vou usar a palavra maior. De acordo com a língua portuguesa, está incorreto eu usar a expressão mais grande. E segue a regra: pequeno, menor, bom, melhor, mal, pior. No grau superlativo do adjetivo, ele intensifica uma característica do ser, ou seja, ele coloca essa característica num nível muito elevado, num grau máximo. O superlativo está dividido em superlativo absoluto e superlativo relativo. O superlativo absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. Vejamos o primeiro exemplo. João é muito estudioso. Estudioso é o adjetivo. Observe que antes do adjetivo eu tenho a palavra muito. Essa palavra muito, ela modifica o adjetivo, dando uma intensidade maior ao adjetivo. Para fazer o grau absoluto analítico, eu vou ter que colocar junto ao adjetivo uma palavra que dê ideia de intensidade. Eu posso substituir o muito por bastante, por extremamente. No grau absoluto sintético, o adjetivo ele recebe um acréscimo na sua terminação. Na frase, João é estudiosíssimo. Estudiosíssimo é o adjetivo. Eu acrescento essa terminação íssimo para elevar o grau do adjetivo. Eu tenho outras terminações que elevam esse grau do adjetivo. Depende do adjetivo, pode ser ílimo, érrimo. Por exemplo, o adjetivo fácil. Se eu fosse colocar no absoluto sintético, ficaria facílimo.
Temos aí uma tabela com alguns adjetivos no grau superlativo absoluto sintético, o que eu acabei de explicar para vocês. O adjetivo agradável fica agradabilíssimo, alto, altíssimo, amigo, amicíssimo, cruel, crudelíssimo, difícil, dificílimo, fácil, facílimo, magro, magríssimo, pobre, pobríssimo. Gostaria só de fazer uma observação nessa tabela que alguns adjetivos também admitem outras terminações. Vou dar um exemplo de pobre. Aí eu tenho pobre, pobríssimo. Ele também pode ser paupérrimo. Para finalizar, temos aí o superlativo relativo, que se divide em superioridade e inferioridade. No grau relativo de superioridade, ele vai intensificar uma característica do ser. Vai estabelecer uma relação de superioridade comparado com outro ser. João é o mais estudioso de todos. Estudioso é o adjetivo. E observe que eu uso a palavra mais, deixando João acima dos outros, no nível de superioridade. Para fazer o grau relativo de superioridade, eu vou usar um artigo, no caso eu usei o artigo o, mas eu posso usar os, a ou as, junto à palavra mais, para dar ideia de superioridade, em seguida um adjetivo. Vejamos a outra frase. Pedro é o menos estudioso de todos. Temos aí o grau relativo de inferioridade. Para fazer esse grau, eu vou usar o ou os, a ou as, junto à palavra menos, mais um adjetivo. Quando eu falar superioridade, você vai associar a palavra mais. Quando eu falar inferioridade, você vai associar a palavra menos. Agora ficou fácil. Vocês agora vão aplicar o que vocês aprenderam nas atividades. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.